1 João, capítulo 1. Hoje é o verso 4 de 1 João. É o que você pegou, 1 João, capítulo 1, verso 4. Peraí, não tô achando que é a página da missão aqui. A minha mãe tá falando pra esperar. Vai pesquisar, por favor. Você não colocou ontem no de ontem no YouTube, né? Achou aí? A mulher veio perguntar pra mim. não fiquei sabendo. Eu falei, eu queria Sua mãe também limpar. falou um negócio sobre vara. Vou copiar e colocar. Não pedir dinheiro pros outros. Ô louco, eu quero ver e dar risada até o dia acabar. Ô Marcelo, ela pegou esse ursinho na máquina mesmo? Foi ela que pegou? Eu acho que tinha que vender ele pra pagar o Rogério. Vou levar ela no bingo. E sortear ela, né? Ufa, ninguém vai querer entrar. Eu vou apagar e começo de novo. Não, deixa aí, a nossa realidade aqui, ó. Não. Vamos ler a Bíblia então, verso 4 do capítulo 1 de 1 João. Nossa, Fel, tá difícil aí? Então, você não quis ajudar, né? Então você tem que ficar na miudinha, né? Olha a realidade aí. Dar umas escolhas. Já tá gravando assim. Fala igual o Rogério. Olha a realidade Opa, aí. concha. A realidade Não, foi muito engraçado. Leva ele pro shopping. Bom, João ele vai escrever da seguinte forma, no verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é o texto. Então, existe uma possibilidade de ter alegria completa. A gente poderia até dizer que existe no mundo a possibilidade de ter uma alegria verdadeira. E uma das coisas que João fala, e é claro que a gente está seguindo a carta, então ele está escrevendo isso, então ele diz o que de verdade vai trazer alegria completa. O que ele vai dizer, ou o que ele já disse, era para trazer a alegria completa. Então, o que ele já disse está nos versos anteriores que nós lemos. O que ele disse, o que você aprendeu para você ter a alegria completa? Se eu perguntasse a você assim, o que falta para que você tenha a alegria, o que você falaria? Eu ia falar que falta pra mim nada. O que falta para você ter alegria? Manter a comunhão. Não, fala para mim de você. De mim? O que falta para você? Para você ter a alegria completa? De verdade, pra mim não falta nada. Então, mas assim, hoje em dia, as propostas da propaganda que nós vemos na televisão, todas, ou a maior parte das propagandas, é dizer o quê? Que você precisa. Que você precisa para ser feliz ou para ter alegria completa. E aí você luta para ter aquilo que a propaganda diz, e quando você adquire e depois? Quer de novo. Quer mais. E depois vê que não tem alegria naquilo. O desejo insaciável. Não é isso? Não tem. Né? Então a propaganda é essa coisa. Né? E aqui tem o segredo de ter alegria completa. A alegria completa está em Deus fazer parte da tua vida. É o que a Bíblia vai dizer no verso 1. Se aproximar mais de Deus, né? Isso deveria trazer alegria completa.
Mas hoje parece que essas afirmações que João diz logo nos primeiros versos, parece que não dá conta do ser humano hoje. Parece. Mas o ser humano, ele é o mesmo desde quando foi criado. Então, existe uma alegria ilusória que nós estamos indo atrás dela, que não tem nada a ver com a alegria que João está dizendo. E ele afirma muito claro que ele escreve estas coisas para que a sua alegria seja completa. Então nós temos que voltar no verso 1, no verso 2, no verso 3, para a gente poder ver quais são as coisas pontuais do verso 1, do verso 2 e do verso 3 que nós dissemos. Primeira coisa que nós dissemos no verso 1 é: Jesus, ele encarnou. E que existe testemunha viva, pelo menos quando João estava escrevendo, que viu, apalpou, né? Então, Deus se fez carne. Isso deveria de ser uma alegria para nós que seguimos Jesus. Porque tem uma pessoa que viu, que testemunhou, que andou junto com ele. Então não é uma mentira, não é uma historinha, ou uma história da carochinha, ou uma lenda, isso. Não é. É uma realidade. Então a primeira coisa que nos traz alegria é quando nós estamos seguindo a verdade. Isso nos traz alegria. Parece que hoje seguir a verdade não é muito a nossa praia, né? Que a gente tem que seguir também as mentiras. A segunda coisa que a gente percebe, né, aqui nesse texto, é que a alegria vem porque nós temos já a vida eterna. A vida eterna nos traz alegria. Aí quando a gente olha assim, a gente pensa na vida eterna, nós pensamos da seguinte forma: então, se é vida eterna, a morte, ela já foi vencida. Isso traz alegria. Por quê? Porque a morte foi vencida. E essa coisa nos traz alegria. Para João, pelo menos, né, que João está escrevendo, essa situação de ter vida eterna, e não uma vida eterna pós-morte, mas uma vida eterna na realidade hoje, né, de assumir aspectos da vida eterna, é isso que nos traz alegria. Porque a vida eterna, ela começa aqui, lembra que eu disse? A vida eterna começa aqui, ela não é pós-morte. Então, o Evangelho tem um segredo, e o segredo é: existe vida antes da morte, né? Então, isso traz alegria. Então, todos os cristãos, eles já venceram a morte. E Paulo vai dizer muito claro, lá em Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim: Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Isso significa o quê? A gente pode mudar esse texto dizendo: Jesus venceu a morte e nós vencemos junto com ele, né? Então essa situação tem que trazer alegria para nós, porque nós não temos limite mais. A nossa vida será para sempre. Será que é só isso que Deus está dizendo quando diz sobre vida eterna?
Será que é só essa coisa, prolongamento de uma vida sem dor, sem tristeza? Será que é só isso? A vida eterna? Não. Então, o que seria quando nós dissemos que participamos dessa vida eterna? Seria trazer para a terra aquilo que existe no céu? Isso seria trazer para a terra, ou pôr a terra de ponta cabeça, porque o céu estaria na terra. Então, sim, as dores sumiram, não só as minhas, porque se o céu é uma realidade, ou se a vida eterna é uma realidade, eu não posso permitir que meu irmão sofra. Lá no céu também não tem acesso a essa maldade. Então a maldade foi vencida. Então o mal não está de nenhuma forma, né? E aí a gente fica pensando que o céu é uma comunhão onde ninguém tem dificuldade, ninguém passa por diferenças, negros, brancos, índios, todos, mulheres, homens, todos são iguais em Cristo Jesus. Não existe diferença no céu. Mateus 6, venha a nós o teu reino. Né? Isso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando se trata de vida eterna, não se trata simplesmente de eu ter uma vida pós-morte. Se trata de eu assumir a vida de acordo com o céu ou de acordo com a eternidade. Então, quando eu só penso em mim, quando eu só penso nas minhas dores, quando eu só penso nas minhas dificuldades, quando eu só penso naquilo que eu estou passando hoje, você não entendeu a vida eterna. Porque a vida eterna é pensar no outro, é cooperar para que o outro tenha vida, porque eu já recebi a vida. Então a vida eterna é um serviço ao outro. Então a alegria não está em ser servido, a alegria está em servir, né? Então a vida eterna faz com que eu tenha uma alegria completa, porque eu sei para onde vou. O medo das pessoas é não saber para onde vai. Por isso que elas entram em pânico, porque elas não sabem para onde vai. Agora, se eu tenho a vida eterna, eu já sei para onde vou. Tem que libertar desse medo. Isso. Mas eu já sei para onde vou. Então essa coisa não pode me impedir, né? Então Deus, Ele nos dirige e nos leva para onde Ele está. E como Jesus ressuscitou, ou como Jesus encarnou, Ele vai dizer na Bíblia que eu estarei convosco, lá Mateus 28, até a consumação dos séculos. Então Ele promete a presença dEle até a volta dEle. Isso é esperança. Eu já estou, mas vou chegar. Não é o reino ainda não, ou já e ainda não. Não, eu já estou e vou chegar, porque Ele é Deus. Isso é esperança. Aonde 2 ou 3 estiverem, lá eu vou estar. Então, aonde Ele está, existe igualdade, existe justiça, existe equilíbrio, existe paz, existe eliminação de dor, existe a maldade é extinguida. Então essa coisa é a eternidade, essa ação é a eternidade. Quando socorremos pessoas, a eternidade chegou para ela. E isso traz alegria, né? Isso traz alegria. Então,
A vida eterna traz alegria. Mas a vida eterna, aqui, Deus, Ele te coloca numa redoma? Não. De vidro, onde você não pode ser atingido? Não. Ele diz que existe uma alegria em testemunhar e ter comunhão com pessoas, com o Pai e com o seu Filho. Ontem eu disse aqui uma coisa, que João, ele se insere na Trindade, né? Parece que ele se insere na Trindade quando ele diz assim: tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. Então, uma das coisas é ter acesso a essa Trindade, faz com que a gente pense que não importa o sofrimento que vamos ter, Deus não vai nos abandonar. Nós vamos estar lá. Lembra que eu disse ontem a respeito da comunhão? Não é uma comunhão sem sofrimento, só de alegria. E eu fiquei pensando também que antigamente, no primeiro século, a igreja crescia porque ela sofria por causa do nome de Jesus. E hoje a igreja não cresce porque ela está à procura da felicidade que não encontra. Porque ela quer uma felicidade passageira. Ela não quer uma felicidade eterna, porque felicidade eterna é diferente da passageira. Não é uma lenda. Então, se nós formos olhar para a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século crescia porque estava sofrendo. E aonde o evangelho mais cresce no mundo é aonde existe sofrimento. Mas não é um evangelho que cresce só por causa do número, né? Não é. E a gente percebe que a proposta que algumas igrejas, ou a maioria das igrejas, faz, é uma proposta que não tem nada a ver com o evangelho. As igrejas pregam muito prosperidade, né? Não está pregando mais a salvação. E não prega sobre pecado também. Mas uma das coisas que a gente quer dizer é a proposta que a igreja mudou para esse século. Tem até uma frase que é: pare de sofrer, em algumas igrejas. Mas isso não é real. Você nunca vai parar de sofrer enquanto estiver nessa terra. Mas aí a gente precisa saber qual o sofrimento vamos ter. Qual a opção que nós vamos decidir ter em relação ao sofrimento? Vamos sofrer por amor a Jesus? Ou vamos sofrer pelas consequências mesmo que nós criamos? Porque algumas coisas nós que criamos, e aí nós falamos: ai, Deus me colocou nisso. Não, cara, foi você, desgraça. Foi você que entrou nessa parada. Entendeu? Então, a alegria, ela está em saber que Deus está com a gente sempre, na hora do sofrimento, na hora da alegria, na hora da dor, na hora do choro. Deus está sempre conosco. Isso é o que traz alegria. Isso traz alegria. E João está dizendo dessa parada aí. A alegria completa está em eu saber que Jesus encarnou, e por encarnar ele dá importância para a minha vida, porque ele sabe o que eu passo, né? A alegria completa está em eu entender que a vida eterna é trazer o céu para essa terra. A alegria completa está em eu saber que, por mais que sofra pelo seu nome, porque tem gente que sofre por coisas bestas, né? Mas eu sofrer pelo seu nome, isso vai me trazer alegria. Lembra que eu disse
do José Dilson, que está todo inchado no hospital por causa do ataque que ele teve no Senegal. E foi um ataque diabólico, porque ele tinha um tumor no meio da cabeça, lá no Senegal. E teve um pastor nos Estados Unidos que diz: quando José Dilson chegar no Brasil, ele não terá nada, porque é uma guerra para que ele não esteja no Senegal. E quando ele chegou no Brasil, os médicos fizeram todos os exames e ele não tinha o tumor na cabeça. A esposa dele foi testemunha desse tumor lá no Senegal. E quando ele chegou, ele não tinha nada. Um levante, né, contra o cara. E sabe qual é a alegria dele? A alegria é falar assim: quando eu sarar, vou voltar para o Senegal. Sabe por quê? Porque ele quer estar dentro da vontade de Deus. O sofrimento não impede, porque a alegria da presença de Deus é maior. Então, o que nós temos para dizer nesse texto que João diz que ele escreveu? Mas na verdade ele diz no plural, né? Escrevemos. Então tinha mais testemunhas da alegria de sofrer por amor a Jesus. Então coloca na balança os seus sofrimentos, não que ele não se importe com os sofrimentos que você mesmo gerou, né? Mas coloque na balança e avalie qual é o sofrimento que você tem. Já derramou sangue? Já de verdade sofreu? Ou é um sofrimento simplesmente superficial? Como alguns cristãos dizem: estou passando uma luta, irmão. Aí você vai ver, é ele mesmo que entrou nessa desgraça. Gastou mais do que devia. Não é luta não, meu amigo. Você que é desequilibrado. É isso, né? O cartão de crédito estourou. Eu criei que Deus ia me dar. Você é um imbecil. É essa a verdade. Entendeu? Gastou no cartão confiando que Deus ia dar, levantar uma oferta. Pô, né? Agora, que sofrimento você está inserido? É um sofrimento de testemunhar de Jesus, que as pessoas estão se levantando contra você porque você decidiu andar com Cristo? Aí é diferente. Então a alegria está em eu saber quem Deus é, a alegria está em saber quem eu sou, e a alegria está em saber aonde eu estou. Isso é o que João está dizendo. A alegria está aí. E Jesus vai dizer: a vida eterna é essa, que te conheçam. Então a alegria está em saber quem Deus é saber aonde Deus está, saber quem eu sou e saber aonde eu estou e para onde vou. Não importa o que eu estou passando, o que importa é o que Deus vai fazer com a minha vida. E nós temos que ser gratos, felizes, porque Deus nos chamou para a vida eterna. Isso é alegria. Não tem alegria diferente disso. É lógico que nós vamos pensar muitas coisas, né? Porque existem vozes que impedem de nós entendermos essa alegria, né? A nossa própria consciência vai requerer algumas coisas, porque nós não fomos feitos para sofrer. E quando nós sofremos, nós sempre queremos culpar os outros e não culpar a nós mesmos. Então a nossa consciência, a consequência da nossa consciência vai dizer: mas eu estou sofrendo por causa disso, daquilo, né? Ou então as circunstâncias também vão dizer:
dessas situações que eu tenho que evitar essa alegria. Ou outras pessoas vão nos induzir, como consciência coletiva, que eu preciso ter aquilo que eu não necessito. Que a consciência coletiva faz isso, né? Ou então o diabo também vai propor algo para você. Mas você quer ter alegria? Fica com essa opção. Eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei aonde Ele está. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde vou. Isso é alegria. Eu sei quem eu sou porque foi Deus que me fez. Então, seja o que Deus quer que você seja e não o que você quer ser. Isso traz alegria, né? Entendeu? Então, a alegria está aí em saber quem Deus é. Ele ressuscitou. Ele veio à terra. Ele serviu pessoas. E Ele se importa com você. Imagina o Criador do universo que se importa com a tua vida. Isso traz uma segurança e uma alegria tremenda. Por isso que eu nunca ouvi falar em nenhuma igreja sobre alegria, né? Se o cara pregar isso, vai todo mundo embora, ninguém volta mais. O João está falando num contexto de perseguição e ele está falando, existe condições de ser alegre na perseguição. Lá em Atos veio isso, né? É. Ficavam alegres porque estavam sendo perseguidos e que Jesus tinha prometido isso aí. Isso. Iam tomar uma pedregulho no coco. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos pelo meu nome. É o que a Bíblia oferece. Né? Nós não chegamos nem a isso, né? Qualquer coisa nos preocupa. Né? Essa polarização, essas ideologias que nascem, fazem com que a gente se cale diante das ideologias. E aí a gente tem medo de magoar as pessoas porque nós temos uma opção pelo Cristo que servimos. E aí nós somos ridicularizados, e aí a gente quer dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Isso aí, alegria, gente. Alegria é tomar varada sabendo que isso vai me ajudar. Ela balançou a cabeça que não. Olhei pra ela. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Tá devendo? Você tá devendo, Douglas? Ela colocou boné, ó. Pode falar, gente. Vai jogar tênis. Fala aí. Jogar tênis. Tiger Woods. Tiger Woods é golfe, né? O Tiger senhor Woods. falou ontem do soldado. Ivan é o nome dele. Ivan tem um livro chamado Ivan. É uma biografia desse soldado. Que ele foi colocado com uma muda de roupa só no frio da Sibéria. Isso. Aí ontem eu fiquei pensando a respeito do Sadraque, do Mesaque e do Abednego, Isso. que foram jogados na fornalha e eles festejavam dentro da fornalha até que Nabucodonosor ele chamou Chamou eles para fora. e disse sobre são servos de um Deus Altíssimo, né? Perceberam. Então, assim, eles, tanto eles naquela época e nós nos dias de hoje, diz a palavra também que a gente tem que se alegrar uns com os outros, não é? Isso. Então eu posso me sentir alegre cada vez que eu fizer a leitura da Bíblia.
ou participar de qualquer dia no devocional, por mais que a gente tenha um dia tribulado, eu posso dizer que eu sou um cara feliz por estar estudando a palavra. Isso, mas não é só ouvindo ou lendo, é praticando. Ações. Isso. É praticando a palavra. Senão não tem felicidade. Deixando as práticas antigas e Isso. fazer aquilo que Cristo fez, né? Isso mesmo. Jesus é a orientação para a nossa vida. As ações do Cristo têm que ser a nossa. Né? Amar o próximo é conhecer, mostra que conhece Deus. Né? E sempre viver na luz. Isso mesmo, vô. Mas amar não é permitir que a pessoa faça tudo o que ela quer, Tem né? limites. E apoiar tudo que a pessoa está fazendo de errado. Isso não é amor, né? Isso não é amor. Eu estava pensando, porque toda vez que Jesus fala em amor, ele fala em obediência também. Aqueles que me amam, me obedecem, né? Então, a gente corre o risco de amar e não obedecer, né? É a mesma coisa. Eu li um livro que ele fala assim: amor sem razão é uma loucura, né? E muitas vezes amor sem razão é paixão, não é amor, porque o amor ele tem que ter uma razão, né? Ele tem que pensar. E aí ele dá o exemplo de uma pessoa morrendo no rio afogada. E aí tem uma outra pessoa na beira do rio que ama aquela pessoa e ele se joga e os dois morrem afogados, porque ele amou. Mas isso não é amor, isso é loucura, né? Isso é loucura. Então o cara que ama, ele vai pensar: eu não sei nadar, mas eu vou trabalhar para que eu salve aquela pessoa, né? Então é algo que a gente precisa entender. E aí a gente vai usar de artifícios para salvar a pessoa, chamar, jogar corda, boia, para que a pessoa possa acessá-la, né? Então, Jogar aquelas banheiras de braço. se jogar onde não sabe também é difícil. É a mesma coisa, a gente ama muita gente, mas tem uma multidão morrendo, a gente tem que escolher quem nós vamos salvar também. Não dá para salvar todo mundo, né? A gente vai salvar alguns nessa caminhada, né? Essa proposta de salvar o mundo, você em si, a igreja local em si, não salvará o mundo, né? Porque a igreja local vai salvar alguns. Então tá aí o amor, né? Não dá para salvar todo mundo. Eu queria, mas não dá, né? Só Deus. Só Deus, só a igreja invisível. Pensando nisso aí, Paulo, você falou pro Milton, né? Que o amor não é encobrir os erros. Porque às vezes a gente faz isso, né? Meu amigo, não, participando, eu amo ele. Né? Acho que por isso que Jesus falou assim: um novo mandamento eu vos dou, né? Que vos ameis assim como eu vos amei, né? Isso. Porque nosso amor não é confiável. O amor não é confiável. Então, eu amo o próximo como eu me amo. Tá, mas eu queria que cobrisse meu erro também, então vou cobrir do meu amigo. Esse é o amor. Mas Jesus fala: não, ama como eu amei. Então aí o buraco fica mais embaixo, né? É isso mesmo. Enxugar a amizade do teu pé para ver se tu ama ele. Então, aí eu tenho que olhar para Jesus. Né? Antes de dar um soco no cara, eu tenho que pensar o que Jesus faria. Aí tem que amar com o amor de Jesus. O meu amor é descer o porrete para ele aprender. É isso mesmo. Jesus é diferente. Por isso que tem que ter equilíbrio. O amor, ele traz equilíbrio. E a Bíblia, ela é muito clara: aquele que me ama, me obedece. Se você fala que ama uma pessoa
mas você não se submete a ela, tem alguma coisa errada, né? Isso, é só para alguns? Não, é para todo mundo. Para todo mundo. Porque aquele que ama cuida e aquele que é cuidado obedece. Isso é fato. Mas é isso aí. Vida completa ou vida cheia de alegria está em você reconhecer quem você é diante de Deus. Você é pecador. Não, você é filho de Deus. Você é filho. Filho de Deus. Isso que me traz alegria. Eu tenho um pai que cuida de mim. Né? Beleza? Isso aí. Beleza? Podemos orar? Você quer falar alguma coisa? Amém. Então podemos orar, né? Vamos orar? Vamos, que o Cano tá fazendo muita piada. A Marcela ia me pegar o celular pra me gravar. Fechou, me bateu. Filma ela. Vamos orar então? Não. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Amém. Nós temos mais do que merecemos. Nós temos mais do que muitas pessoas têm, milhões de pessoas têm. Nós temos mais. Isso não quer dizer que somos privilegiados, Senhor. Privilegiados são aqueles que sofrem pelo Teu nome. Nós queremos de verdade, Senhor, aprender que somos Teus filhos e o Senhor cuida de nós. Mas estamos à disposição, Deus, para poder fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. E o que o Senhor deseja é que tenhamos vida eterna, que saibamos quem o Senhor é e que o Senhor vai estar sempre conosco, não importa onde, o Senhor sempre estará conosco. Em nome de Jesus. Vai vender. Vamos tomar